Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro do estudo do livro de Josué. Estamos seguindo a cartilha da CEBI e hoje, para dar continuidade, vamos voltar ao terceiro encontro, que teve o tema de entrada na terra, cumprimento da promessa de Javé. E aí ficou para a gente refletir sobre um textinho, mas a gente vai trazer aqui para poder trazer essa retomada e dar continuidade aos nossos estudos. O texto é: a liturgia como ponto de partida para garantir a terra conquistada. Em Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 27, trata da liturgia de entrada da terra da promessa. Muros caem simbolicamente. Trombetas não teriam o poder de derrubar muralhas, mas de alimentar liturgicamente a fé de um povo que ansiava voltar para a terra prometida. Sem a terra reconquistada, a vida não aconteceria na volta do exílio babilônico, nos anos da era antes de Cristo, de 587 a 536. A presença na terra prometida foi sinal de bênção para Abraão, de luta para Moisés no Egito, de conquista para Josué em Canaã e de esperança para os exilados ao se recordarem das façanhas do rei Josias. Na era antes de Cristo, de 639 a 609. Em Josué, capítulo 24, de 1 a 48, relata a reunião de todas as tribos do centro da terra prometida, Siquém, para celebrar a conquista definitiva da terra e reafirmar liturgicamente o pacto da aliança com Javé, o Deus que libertou o povo da escravidão do Egito. Ele fez a sua parte, Agora caberia ao povo celebrá-lo, demonstrando a sua fé e obedecendo às leis previstas na Torá. Em Josué 23, capítulo 23, de 1 a 16, trata da relação da conquista da terra com o cumprimento da Torá, condição necessária para manter a terra nas mãos do povo da aliança. Josué faz o seu discurso final apelando ao povo pelos deveres e direitos na terra dada por Javé. Nessas três passagens, ainda que tenham enfoques distintos e sejam escritas em épocas e contextos diferenciados, em todas elas o tema que as move é a terra prometida, a terra da promessa. Ela é o maior dom de Deus, dado ao seu povo escolhido. Por ela, cada israelita era chamado a lutar e estar sempre no movimento de conquista. Por isso, o Pentateuco termina com a morte de Moisés e a sua não entrada na terra, para lembrar que ela é sempre um dom e uma conquista. Josué, por outro lado, entra de forma litúrgica na terra de Canaã e nela morre, reafirmando e cumprindo o cumprimento da Torá, reafirmando o cumprimento da Torá, dada a Moisés no Monte Sinai. Uma coisa é certa, muitas lutas ainda estariam por vir na vida do povo. Colocadas no patamar litúrgico, reconquistar a terra era uma questão de fé e de agradecimento a Deus. Recomeçar sempre, seja no exílio da Babilônia ou no pós-exílio da dominação persa. Este texto foi escrito por Jacir de Freitas Faria. O interessante desse texto, que é aprofundando a reflexão, é que ele vem trazendo de uma forma resumida e contextualizada, né, da forma que foi escritas esses textos, né, nas épocas, as épocas em que passaram essa história, né, a história antiga, porque há coisas na Bíblia que sim coincidem com a história humana, né, vamos dizer assim, a história científica, porque que é a história teológica, né, na Bíblia. Ela não é um texto exatamente científico como nós conhecemos. E o interessante é que traz esse resumo de cada capítulo até chegar nos capítulos que a gente vai estudar hoje, da continuidade do nosso encontro, né, dos estudos do livro de Josué. E aí mostra que desde o princípio ali, né, o Abraão que teve a bênção e Javé falou dessa aliança que vai chegar à terra prometida, o Moisés que atravessou, libertou o povo da escravidão, mas de fato aconteceu o quê? Que Josué
teve essa entrada na terra, que teve essa divisão entre os israelitas, e aí mostra os deveres e os direitos que a gente tem que ter com a terra, que é ter a produtividade, direito para que todos tenham este acesso, sim? Então, mostra esse compromisso de Javé sendo cumprido com o povo, né, israelitas. E aí o que é interessante também, que vale ressaltar, quando a gente disse no último encontro, que a Bíblia, ela não é totalmente literal, né? Ela tem simbologias. E é nisso que a gente tinha falado, né? Como que trombetas iriam derrubar as muralhas, né? Não é algo literal, mas é algo simbólico, em que aquele povo, ele não tinha perdido a sua fé, ele estava acreditando nessa promessa, que eles iriam atrás e cumprir, né? E Deus estando ao seu lado, e aí são essas formas de ver como Deus manifestava naquela época, como eles entendiam, né? Contados e depois registrados por um tempo. Então foi sobrevivendo essa história. É isso. Alguém quer falar alguma coisa, complementar? O que achou interessante do texto? Eu não participei do último encontro, mas deu para entender direitinho, Karine, o que você falou. Marina, caiu a impressão minha? Hum, caiu. Caiu, né? Só tá a gente aqui na chamada, é. Ela vai pedir para eu entrar de novo. Aí, ó, voltou. O meu celular simplesmente, Pagou? Ai, enfim. Eu não entendi o que a Suzana falou. Falei que deu para entender direitinho. Eu não participei do último encontro, mas eu entendi o que Ah, você sim. quis dizer. uhum, E também é uma coisa interessante que aí fala Torá, né? Essa palavra, e Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que também tem na Torá, realmente, dos nossos irmãos judeus, né? Então, e o curioso, não sei se vocês sabiam, mas Josué é o livro após o Pentateuco, que dá essa continuidade. Então, Torá é a Bíblia em judaico, não é? não entendi, fala de novo. É a Bíblia em judaico, é Torá. Isso. Tá certo. Mais alguma coisa, amigos? Quer falar algo? Ah, eu acho interessante essa parte que fala da liturgia como ponto de partida, né? Uhum. Da, dessa aliança, né? Desses símbolos, né? Que são litúrgicos, né? A trombeta aí, né? Que derruba muralhas, né? Entender isso de forma simbólica, da forma que é, né? De fato, eu Uhum. acho isso muito interessante. Né? E achei interessante também que, igual você falou, essa terra prometida, ela é prometida há muito tempo, né? É, prometida a muitas pessoas, né? Então, olha só, a presença na terra prometida foi sinal de bênção para Abraão, de luta para Moisés no Egito, de conquista para Josué. Então, veja, é uma terra prometida a muitas pessoas, né? E que vem se concretizar em Josué, né? E historicamente ainda continua tendo guerras, né, literais, hoje em dia, né, entre as pessoas, entre Israel e Palestina, né, Uhum, que é o local que tem mais conflitos ali sobre, de quem que é essa terra, de quem que não é. Então a gente vê que é desde, ó, anos, né? Então, uhum, que teve igual, teve o Holocausto, né? Depois os judeus lá uhum, da Alemanha, a gente lembrar da Segunda Guerra Mundial, então que fizeram esses retornos para a Terra Prometida e até hoje se arrasta essa guerra entre palestinos e judeus, né? Então é algo que ainda se vê essa conquista da Terra Prometida. uhum. Mas lógico, eu vejo que não precisa ser literalmente guerra, mas assim, tentar fazer de forma diplomática, né? Que é a gente tem recursos para hoje em dia compreender melhor e tudo mais, né? Mas assim, existe a autonomia deles também de como eles vão fazer esses acordos. A gente não tem como ficar nem interferindo assim.
Não sei, eu penso assim. Posso estar falando muito besteira e está sendo gravado. Não, e eu acho que a gente já pode caminhar então para o nosso encontro, porque ele Podemos. vai falar justamente disso, né? Desses conflitos da terra, né? A gente já vem falando sobre isso há muito tempo, né? Aqui nos encontros, né? Mas dessa conquista, enfim, né? Então vamos analisar aí essa imagem. Deixa eu perguntar só uma coisa, Gabriel. Pergunte. Aquela época do Barack Obama, teve uma aproximação, né, para esse conflito que a Marina estava falando. Mas aí Ah, depois veio o Trump e tudo voltou a ser pior do que era antes. Aquele conflito tinha pelo menos, eu lembro que na época do Barack Obama, eles tinham resolvido conversar. Né? Eles nunca quiseram conversar. Mas aí depois. Mas eu não sei se foi lá ou se foi na Síria agora, eu não tô lembrada. Tinha a ver com o Mas, Oriente Médio mesmo, com a Terra Santa, era Palestina, eu lembro. então, é porque eu realmente não lembro. Eu lembro. Eu só sei que a criação do Estado de Israel foi em 1947. E aí a Palestina pediu também para que fosse reconhecido como um país, né, um Estado, e não foi reconhecido ainda. Alguns países reconhecem porque está a favor, né, deles, mas não formalmente, pela ONU, nem nada. Gabriel, pode ir para frente. então vamos lá. Quem quer comentar sobre essa imagem? Que essa imagem fala para a gente? Fala para nós. É uma família. Eu amei a bandeira, né, assim, bem simbólico, bem atual. Trabalhadores rurais sem terra, né? Está escrito Brasil. Uhum. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É uma criança que está com alimentos na mão, que é o pão e o peixe, que é bem simbólico, né, cristão. Me lembra o milagre de Jesus, a multiplicação dos pães. O homem com um facão também, que é um símbolo do trabalho, né? Do trabalho rural, trabalho campal. Muita gente diz que esse facão é para outras coisas e não para o trabalho. Acho que a bandeira também e o punho da moça fechado representam essa luta, né? Pela É, terra, pela conquista. sim. E engraçado ver que eles estão descalços também, né? Pisando na terra, olha só. Então, esse contato direto com a terra, né? Me parece que os adultos estão com um semblante mais sereno e a criança está com cara mais feliz, sabe? Assim. Verdade. É porque os adultos têm a consciência, né, do que está por trás da luta, de, né, continuar ocupando o seu espaço, conquistando seus direitos. Uhum. E a criança, não que ela não tenha totalmente consciência, mas que está comemorando isso, sabe? É algo que está nascendo, entende? Tipo, Ela enxerga de outra forma, amiga. putas, É isso daí. sim. É por isso que é bom enxergar com os olhos de criança. Exato. E você, Reginaldo? Eu tô observando aqui. Tem uns rolos atrás do desenho, parecendo linha. E eu acho que como que é o nome? Arbustos. Hum, Eu acho que são arbustos, ó. É o matinho que tá atrás, não é? Eu acho que é. você, Creio que sim. ô, Reginaldo, você tá pelo celular? Pô, Se você encostar na imagem e abrir com dois dedos, dá para você ampliar. dá? Aí fica melhor para você ver na tela.
Tenta. Isso, Deu? deu certo. Aí fica melhor de visualizar. Parece isso mesmo, que são plantinhas, né? Arbustos no fundo. Uhum. Igual a Terra é o mesmo, tem o mesmo formato desde o primeiro encontro. Temos, agora apareceu um homem, né? Exato. E outra mulher. E uma criança, E uma criança, exatamente. sim. E no mapa da bandeira tem também, ó, tipo, tem os mesmos símbolos, ó. Tem a foice, não sei se posso dizer assim, mas tem um homem com chapéu e uma mulher na frente. Mas eu acho que é o símbolo mesmo, amiga, É, do MST, né? aí ficou bem legal, porque, tipo assim, uma representatividade dentro da bandeira, mas tem ela também, o real, sabe? Sim, quer ver, ó? Deixa eu compartilhar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ah, isso mesmo, ó. Isso. Uhum. Amiga, a gente vai ser derrubado. O YouTube vai proibir a gente tá fazendo essas discussões. Vai não, amiga, vai não. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, amigo. Bom, Muito então vamos começar o nosso encontro. Agora que a gente já analisou a imagem, o quarto encontro é a terra conquistada, terra compartilhada, fruto da luta do povo em multirão. Ah, então explica por que que tem bastante gente na imagem, né? Uhum. É porque é uma terra conquistada em mutirão, né? Fruto dessa luta do povo. E aí a iluminação, né? Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês vão esperar para ocupar a terra que Javé, o Deus de seus pais, deu a vocês? Uhum. E para a gente começar, então, aí a nossa, o nosso encontro, a gente vai ler. Marina, você pode ler para a gente Sim, o tema da estrofe e o sim, resto? sim. É, que é o Canto dos Mártires da Terra, né, de Zé Vicente, que é uma letra parodiada por Marisa Saboia. O tema da estrofe é: Ideal é lutar com ideias, não com armas. Nós sabemos, Javé, Deus da vida, não é Deus da morte. Mas na Bíblia há embates, projetos de diversa sorte. Há um povo que vai caminhando, aprendendo na terra. Ainda hoje queremos a paz e caímos na guerra. Conquistar sua terra é o sonho dos pobres sem chão. Josué é o livro da Bíblia que aborda a questão. Mas, por trás das palavras, olhar é o caminho mais perto e o lado avesso, buscar é o mais certo, é o lado que leva à libertação. Eu gosto no trecho quando fala que na Bíblia há embates e projetos de diversas sortes, né? Então, tem projetos de vários tipos na Bíblia, né? Uhum. Então, a gente tem que saber discernir também qual que é o projeto que Deus quer que a gente segue, né? Então, isso aí é muito importante. Eu gostei muito quando fala, né, que o ideal é lutar com ideias, não com armas, né? Então, essas E ideias é a gente se organizar, é a gente compreender que todos têm o direito, né, a essa terra, mas que não vamos fazer guerra, né, com armas. Então, gosto muito disso. perfeito. E em comunhão e espírito fraterno com todo o povo de Deus, a gente vai proclamar, né? Na verdade, é a Marina que vai proclamar Sempre, né? o Salmo 133, Isso. o Salmo da Fraternidade. Vai lá, Marina. Vou fazer o seguinte, amigo. Você lê o refrão e eu leio o salmo, pode ser? Como se você estivesse respondendo. Perfeito, pode ser sim. Oi. Oi. Ah, não, vai, pode ir. É que eu ia fazer um e você ia responder, entendeu? Ah, entendi. Não, então deixa eu ler o refrão e você faz o primeiro. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. É óleo que nos consagra, que ungiu teu servo Araão. É como um banho perfumado, gostosa é a nossa união. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos.
Oi, que prazer e alegria o nosso encontro de irmãos. Orvalho de alta montanha que desce sobre Sião, sereno da madrugada, gostosa é nossa união. Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos. Senhor, tu nos abençoas e a vida vem de porção. É vida que dura sempre, gostosa é nossa união. Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos. Ao Deus de todas as crenças, a glória e a louvação. No amor da Santa Trindade, gostosa é nossa união. Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos. Oi, que prazer, que alegria o nosso encontro de irmãos. E para a gente começar bem o nosso encontro, a gente vai escutar essa musiquinha aqui, ó. Me dá licença de cantar, também de agradecer, coragem pra querer, um verso pra louvar, louvar a gente do lugar, louvar quem vai nascer, quem vai permanecer, também quem vai passar, e louva a Deus que vou louvar o dia matinal, a fruta no pomar, a roupa no varal, louvar a chuva de criar, a água de beber, o tempo de viver, a casa de morar. Bem-vinda, minha senhora, bendita Nossa Senhora. Bem-vinda, minha senhora, bendita Nossa Senhora. Louvar a chuva de criar, a água de beber, o tempo de viver, a casa de morar. Bem-vinda, minha senhora, bendita Nossa Senhora. Bem-vinda, minha senhora, bendita Nossa Senhora. Amigo, coloca a letra rapidinho. Ai, amiga, eu acho que eu fechei aqui. Vejo. Não, porque eu achei legal que é falar sobre a casa, né? Que tem tudo a ver. Eu acho que dessa construção, de como habitar essa terra, né? Isso, Aí fala, bem-vindo, minha senhora, bem-vindo, bendito Nossa Senhora, uma coisa assim. isso, exatamente. Gostei. Aí ele vai cumprimentando todo mundo que vai passando pela casa, né? Você que tá passando, você que tá chegando, você que tá entrando. Eu Uhum, acho, eu acho que é uma música muito acolhedora, né? Muito bonita. sim. Né? Mais ou menos como eu me senti na casa de Reginaldo. Reginaldo também na casa dele, a gente vai chegando e vai entrando, ele vai convidando, ele vai servindo um pãozinho de queijo, Cafezinho, um cafezinho, um refri, menina, é bom. que Então, bom. então assim, a gente se sente acolhido, né? E essa música eu sinto como esse abraço, né? Pelo toquinho dela calmo, né? Uhum. Pela letra bonita, né? Então eu me senti abraçado aqui agora.
Sim. Também gostei da música, muito. Até copiei aqui. Você viu? Eu mandei lá no grupo já também. Depois é que eu vi que você mandou no grupo, mas eu peguei e copiei. Não, vou mandar lá, pode deixar. Perfeito. Pessoal, e agora então a gente vai conhecer uma experiência de vida, né? E vai falar essa experiência sobre o processo de seleção das famílias no programa Minha Casa Minha Vida, aqui em Uberlândia. Né? Então, quem poderia ler para nós? Reginaldo, minha voz está ruim. Reginaldo, você consegue? O terceiro, A partir do Isso, leitor. leitura 1. o leitor 1, Isso. Tiago Flávio, advogado, foi assessor financeiro da Secretaria Municipal de Habitação nos anos de 2013 a 2015. Ele narra como foi a sua experiência no processo de seleção de famílias do programa Minha Casa Minha Vida em Uberlândia, Minas Gerais. Continua? Pode. Além de contar com um processo de participação popular, onde as decisões eram tomadas em reuniões e assembleia, de maneira consciente e transparente. Outra novidade foi a implantação de sorteio público neste processo de seleção. Foram citados critérios objetivos tais como o nível social, a renda familiar, o número de membros da família, priorizando situações em que a mãe era sozinha no sustento da família, para que a família inscrita no cadastro público da Secretaria Municipal de Habitação estivesse apta e participar do sorteio. Eu ainda? Não, pode deixar que agora eu assumo. A adoção do sorteio foi uma verdadeira revolução no processo de seleção, pois colocou várias famílias em condições favoráveis de serem sorteadas, uma vez que cumpriam todos ou quase todos os critérios criados, as mais necessitadas. O sorteio era realizado de forma fracionada, ou seja, a primeira lista de famílias sorteadas era daquelas que atendiam a todos os critérios criados pela secretaria. Depois eram realizados sorteios para as que atendiam a quase todos, até o sorteio geral, quando participavam famílias que atendiam ao menos a um critério de seleção. Esse processo fez com que as famílias que aguardavam havia mais de 10 anos fossem contempladas com uma casa ou apartamento popular. Participassem em condições iguais às famílias que atendiam ao mesmo critério acima mencionados, coisa que não acontecia no passado, quando o que contava era o apadrinhamento político. Então, criou-se ferramentas e mecanismos ali no processo de democratização, então, desse Acesso à moradia. Desse acesso à moradia, exatamente. Se tornou mais justo, então, né, com esse sorteio. Né? O sorteio era a primeira fase da seleção. Depois de sorteada, a família passava por outras etapas, como conferência das informações prestadas no preenchimento do cadastro, entrevistas e visitas de assistentes sociais. Tudo isso para garantir a transparência do processo. Outra importante iniciativa foram as publicações no Diário Oficial do município, das listas das famílias em condições de participarem de determinado sorteio, e por qual categoria estavam participando, e a publicação de listas das famílias sorteadas. Então, está falando da transparência também do processo. Com a adoção desse processo na seleção das famílias beneficiadas, entre outras vantagens, notou-se nos anos seguintes, quando as famílias já se encontravam em sua respectiva residência, baixos índices de abandono dos imóveis, realidade totalmente oposta
quando comparada às famílias ocupantes dos conjuntos habitacionais em que esse processo não foi seguido. Bom, agora vamos conversar um pouco sobre essa experiência de vida a partir das perguntas. O que consideramos mais importante nessa experiência de vida que ouvimos? Quais são os gestos de conquistas e partilhas que já realizamos em nossas vivências comunitárias? Quando conquistamos nossos direitos, sobretudo a terra, para morar, para plantar, saúde, educação e trabalho, continuamos agindo em favor de quem? De quem não os conquistou? E como? Enquanto eu estava lendo essas interferências sobre da democratização, né, é algo que me chamou muita atenção, porque não é uma realidade que eu vivo, não conheço também pessoas que vivenciaram isso, mas eu só escuto pessoas denegrir não, difamando esse tipo de programa social, que é muito importante, mas que assim, porque fulano tem um carro, não sei o que, foi lá e comprou, ou conseguiu pegar esse programa Minha Casa Minha Vida, né? Aí eu fico pensando, se essa pessoa tem a noção, sabe que essa pessoa tem condição de comprar uma casa, por que ela não foi lá e denunciou? Sabe? Tipo assim, já que conhece, então, sei lá, tem como, eu acho que tem como denunciar até no anonimato, não sei, mas procurar o jeito de poder intervir nisso, porque, e outra, não é, você não vê 10 pessoas ricas que fazem isso, é um ou outro, então já começa aí que são poucas pessoas, isso é uma forma cada vez mais de manchar um processo importante para as pessoas que não têm esse acesso, querem conquistar, que é onde está morando. E o legal é disso, tipo assim, tem o sorteio, eles olham pela questão social, tipo, a mulher, ela é a única que é a chefe da família, então ela tem, não é que ela tem mais direito, mas é que ela tem prioridade, né? Enquanto que outro tem outras pessoas que estão ajudando ali, mas que ela vai conseguir um dia ainda de ter a sua morada, né? Então, eu achei, isso me chamou muita atenção É nessa uma questão experiência de também, vida. amiga, só complementando o que você falou, da questão dessa questão da chave ficar no nome da mulher, né? A chave da casa ficar com a mulher, né? Ser entregue para a mulher no dia da entrega, é uma questão de proteção aos filhos, de proteção a essa mulher, Sim. né? Porque muitas vezes, às vezes o homem, ele trabalha tudo e ele tem o sustento da família. E Uhum. aí, às vezes, a mulher quer separar e ela não consegue, porque, nossa, se eu separar, eu vou perder minha casa, vou perder, sabe, tudo. Então, é uma Fica mais questão da mulher vulnerável. também, ficar mais independente, sabe? Uhum. É muito importante mesmo. Se a gente for pensar nos dias de hoje, tem muitas mulheres que são arrimo de família. Que são o quê, Suzana? Tem muitas mulheres hoje que são arrimos de família. Muitas famílias vivem às custas das mulheres, né? E aí, esses processos geralmente era feito por parte de família, né? Porque não se aceitava esse negócio de separação, ou no caso de LGBT, que é casal assim, né, duas mulheres, dois homens, então ficava difícil. Era muito mais complicado. Hoje em dia tem uma certa abertura, né? Que continua difícil, mas está melhorando aos pouquinhos, eu vejo isso. Ai, eu ia entrar em um debate histórico, mas mas realmente, reforçando isso que você falou. Porque se a gente pensar em termos históricos, né, a mulher vem conquistando muitos direitos, graças a Deus, né? Então, essa questão da casa da moradia, pensar que há 100 anos atrás, vamos colocar, a mulher era propriedade do homem, né? Até ela, né? Não era só a casa. Exatamente, ela era a propriedade do homem, né? A casa era do homem e ela também era do homem, né? Agora, veja bem, ela não é do homem e a casa é dela, então olha só a mudança, né? A casa está no nome dela, a chave é entregue para ela. Então, uma mudança importante para as mulheres, né? Uhum. E lembrando que mãe solo sempre existiu, né? Porque geralmente quando ela fica grávida, aí o homem geralmente não quer e ele simplesmente abandona. Então, quantos filhos foram criados por uma mãe que ela teve, né,
uma dupla, tripla, quádrupla jornada para poder manter essa casa, manter o filho, né? Então, e ter esse direito de ter pelo menos uma moradia mais segura, né? Que é, tipo, ali vai ser onde meu filho vai poder voltar, não vai ser uma coisa que vai ficar invulnerável, né? À mercê do que, sei lá, um fenômeno pode acontecer, seja natural, enchente e tudo mais, né? Então, morar em condições extremamente precárias, né? Porque, lógico, a gente pode fazer até crítica à construção do programa, mas assim, já é algo melhor do que, né, uma pessoa tentar, igual a gente estava falando sobre os assentamentos, né? Que é importante de ter essa luta, mas a gente sabe que as condições também é ruim de estar daquele jeito, né? Então, poder continuar nessa luta, poder contribuir para que isso, porque aqui fala quais são os gestos de conquistas e partilhas que já realizamos. Eu não conheço, mas sempre ter a oportunidade de poder desmistificar essa forma de difamar esses programas é sempre bom, né? Porque muitas pessoas não conhecem a realidade, eu não conheço a realidade, mas eu sei que tem mais para o bem do que para o mal, né? Não sei, eu não gosto de colocar essa dicotomia, mas é mais ou menos isso, sabe? A gente tem que ajudar a garantir esse direito do que atrapalhar essa conquista dos direitos, né? E continuar nessa luta, né? De quem conquistou, continuar para que mais pessoas possam conquistar, porque é a terceira pergunta que fala o que a gente continua agindo em favor de quem não os conquistou, né? Como que nós estamos agindo? Então, nos Exato. espaços que eu esteja e que a pessoa não tem muito conhecimento, é falar sobre o assunto, né? Quando ela trazer coisas equivocadas. E eu fico pensando também, né, amiga, a gente está em época de eleição, época eleitoral, e eu fico pensando, né, nessa última pergunta também, né? Então, quem que a gente está apoiando aí, né? Votar Porque, com consciência, lembrando que mais de 30 milhões de brasileiros estão passando fome. pois é. Não, e pensar mesmo, né? Quem que defendeu a moradia para o povo, né? Que fez projetos de casas populares, né? Para o pessoal morar até essa terra. Quem que assentou as pessoas, né? Enfim, na terra que é delas por direito, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas também, né? Enfim, Outro enfim. dia eu ouvi assim, para que índio precisa de tanta terra? E eu fiquei só pensando, essa pessoa, quando fomos descobertos, quem é que já estava aqui? Né? Quem morava aqui? E agora eles não podem ter terra. É muita terra para eles. Eu acho assim que o que falta em brasileiro é consciência, história, sabe? Consciência da história, perceber que o homem está ultrapassando seus limites. E eu ouço muitas atrocidades, às vezes dá até desânimo. Principalmente nessa época de eleição. A gente vê assim que o povo parece que tem uma venda assim, nos olhos. É cada um por si e Deus por todos. Não é assim? Uhum. É isso que eu estou vendo. Que cada um por si. O outro não interessa. O índio não interessa. O negro não interessa. A mãe solteira não interessa. Sabe? Nada interessa. Interessa o meu bolso cheio e Deus cuida de todo mundo. Eu, às vezes, fico desanimada. Hoje eu estou desanimada, desculpa. Hum. E lembrar que também o voto é muito válido, mas que a gente tem que continuar cobrando, né, dos políticos que os direitos que as pessoas têm. Não basta apenas votar, né? A gente tem que ser ativo também na política, além do voto. Uhum. Acompanhar, acho que é importantíssimo. É igual, desde 2016, que eu venho estudando cada vez mais de como que tudo isso funciona
E aí eu fico vendo, gente, se as pessoas soubessem o quanto que a gente tem o poder, que é além do voto, ninguém segurava a gente. A gente ia pra rua, ia quebrar o barraco, mas nem todos têm essa vontade de estudar, de buscar, sabe? Eu vejo assim. Que é difícil também, né? Eu entendo. Estudar demanda tempo, demanda pensamento, demanda muita coisa, e nem todos gostam, né? Mas é bom saber dos direitos e deveres. Reginaldo, você quer falar alguma coisa? Não, eu não tenho o que falar, não. Continuar, Gabriel? Vamos sim. Vamos sim, agora é a música. Outra Após música. as reflexões, então vamos ouvir a música, que se chama Mutirão da Vida. O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida, vem na libertação. O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida, vem na libertação. Quem canta, canta e quem dança, vai dançar. Cantando ou dançando, outros vão acompanhar. E quem achar que não tem jeito, desafina, vai mudar a sua sina num canto de amor e paz. O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação. O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação. A criançada toda vai se divertir, de 8 a 80 anos todos vão ouvir. E quem achar que é muito novo, muito velho, vai ouvir nosso conselho, vai brincar e ser feliz. Mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação. O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação. A natureza vai de novo florescer, e dos frutos dessa terra os famintos vão comer. E quem achar que o importante é a mudança, vai ver que sua ganância é uma grande sensatez. O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação. Mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação. No dia a dia, no trabalho, no lazer, toda a gente vai fazendo o mutirão acontecer. E quem achar que isso é sonho, utopia, alegria, fantasia, também tem lugar e vez. É vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação. O mutirão da vida é vida em mutirão, é gente reunida, é participação. No mutirão da vida, a vida é em comunhão, a morte é vencida e reina a libertação.
Eu gostei da frase que ela vai ver que sua ganância é uma grande insensatez. Eu gostei. E achei muito bom também o refrão que fala, né? O mutirão da vida é vida em mutirão. É gente reunida e participação no mutirão da vida, a vida em comunhão. A morte é vencida e reina a libertação. Gostei. Nossa, muito bom. Eu nem sei o que dizer, porque estando em comunidade, estamos em comunhão e com Cristo, né? Que é essa convivência, é olhar para o nosso irmão, é compartilhar as coisas, né? Ai, é maravilhoso. De quem é essa música? Ai, aqui não tá escrito. Não tá escrito quem que é. Mas eu mandei também lá no quiz, lá no grupo. No grupo, tá tudo no grupo. Pessoal, vamos pegar nossa Bíblia e vamos abrir aí em Josué, capítulo 18, versículos de 1 até 10. O número 6 é essa coisa, né? É esses versículos, não são? Versículos do 1 ao 10. Uhum. Capítulo 18, versículos do 1 ao 10. Ô, amigo, aí não fala quem é que canta, não? No onde você pegou? Que canta? Como assim É, que canta? a Como assim? música. Aqui. Uai, amiga, tinha no. Ah, vou ter que abrir de novo, peraí. Aqui, ó, Edson Ponick. Não conheço, não. Ponick CD. O CD dele é Semente de Libertação. Hum, Uhum. Gostei. Você quer que eu leio? Uai, amiga. Eu leio. Pode ler, pode ler. Então tá bom. Então, Josué, capítulo 18, de 1 a 10. Versículos de 1 a 10. Todas as comunidades dos filhos de Israel se reuniram em Silo, e aí instalaram a tenda do encontro. A terra tinha sido submetida a eles. Sobraram ainda 7 tribos dos filhos de Israel que não receberam herança nenhuma. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês vão esperar para ocupar a terra que Javé, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolheram 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles se colocarão a caminho, percorrerão a terra e farão sua descrição segundo o teor da herança. Em seguida, voltarão a mim. Eles vão dividir a terra em 7 partes. Judá ficará com o território ao sul, a casa de José ficará com os territórios ao norte. Farão a descrição da terra em 7 partes e a trarão aqui para mim. Em seguida, lançarei a sorte para vocês, aqui mesmo, diante de Javé, nosso Deus. Os levitas não terão parte no meio de vocês. A herança deles é o serviço do ministério sacerdotal de Javé. Quanto às tribos de Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés, já receberam como herança do outro lado do Jordão ao oriente, aquele que Moisés, servo de Javé, havia dado para eles. Os homens se prepararam para a caminhada e partiram. Josué deu a seguinte ordem àqueles que fariam o reconhecimento da terra: percorram a terra e façam sua descrição. Em seguida, voltem aqui para mim, e eu lançarei a sorte sobre as partes aqui diante de Javé, em Silo. Os homens partiram, percorreram a terra e descreveram em livro o reconhecimento das cidades em 7 partes. Em seguida, regressaram a Josué no acampamento em Silo. Josué tirou a sorte sobre as partes, diante de Javé em Silo. E aí Josué dividiu a terra em partes para os filhos de Israel, segundo a formação do povo. Palavra do Senhor. Vamos refletir então agora sobre a palavra que a gente acabou de escutar. O que mais chamou a nossa atenção nessa leitura bíblica?
Josué e o povo utilizaram os critérios de mapeamento, o levantamento, né, das condições da terra e a prática do sorteio das posses. Em nossa sociedade, quais são os critérios utilizados para a posse e uso da terra? O artigo 6º da nossa Constituição Federal diz: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, entre outros. O Papa Francisco afirmou que é um dever cristão lutar por terra, teto e trabalho. Quais as obrigações e os compromissos dos cristãos, das cristãs, em relação a, a estes direitos constitucionais e a este dever cristão? Eu sempre começo falando, né? Mas como eu já sei um pouco da Bíblia, o que me chama a atenção é que aqui já começa as raízes de onde que Jesus vai nascer, que é a tribo de Judá, futuramente. Então aqui já tem as raízes do caminho que vai ser traçado né, na Bíblia, toda a genealogia que se tem. E aí a tribo em que Jesus vai nascer é de Judá. E ali a gente já sabe mais ou menos onde que fica, que é o território ao sul, né? Então, dá esses indícios já. E o interessante é isso, deles poderem repartir a terra, mas vendo as condições geográficas. Agora, de hoje em dia, a gente tem que conversar sobre, porque existe a área urbana, existe a área rural e existe em outros lugares, igual a favela, que eu acho que seja dentro da área urbana, mas que as pessoas, por não conseguirem o seu lugar, simplesmente vão lá, ocupam do jeito que podem, lutando para morar nas condições que têm. E aí nisso não é que não é respeitada, porque não existe outra maneira para essas pessoas para viver, né? Não existe grandes oportunidades. Então, não há este critério para vou escolher ali para morar porque é melhor. Não, eu vou sobreviver aonde que der. Então ela está lutando pela sua vida, aonde que ela vai ficar. Mas existe, por lei, algumas coisas que a gente tem que fazer. Existe, se você estar na zona rural, você tem que ter uma área de preservação, né? Que são as APPs. Então, existe, mas nem sempre é cumprida essa lei, nem sempre a fiscalização é boa. E é isso. Quantas terras que são improdutivas e as pessoas estão lá ocupando e ainda fala que esse povo está errado, sendo que não é, existe a função social. Então, e as obrigações com o compromisso, e os compromissos dos cristãos em relação a esses direitos constitucionais é lutar pela moradia, porque é o mínimo, né? Que a gente tem, que é igual. Quem é que fala? Tipo assim, a gente vive com um teto, alimento, basicamente, né? É isso que a gente não precisa de mais outras coisas. Só que essas pessoas que não têm condições ou que estão em luta, ainda assim encontram barreiras com pessoas que não têm tanto conhecimento. Então, enfim, não adianta ter um artigo lá na Constituição Federal se ela não é cumprida. Porque no papel é lindo, mas na realidade não é tanto assim. Suzano, não deu para escutar, Suzano. Meu fone tá ruim. Eu tô falando que a Marina falou demais. Estão ouvindo agora? Tô ouvindo. Realmente ela falou tudo. Depois dela é difícil alguém falar. Não, ela falou que eu ia comentar já, só que eu lembrei de outra coisa. E eu vendo os debates, né, eu escutei alguns políticos falando assim que o maior direito era o cidadão ter um trabalho. Então, assim, é um político que vê a gente só para trabalhar, né? Não tem direito a muita outra coisa, não, é só trabalho, trabalho, trabalho. Mas não, né? Na Constituição fala que a gente tem direito à educação, à saúde, à moradia, né? E a trabalho também, né? Mas agora fala que o trabalho aqui é o maior de todos. Aí eu já acho
né? Não, não, assim, calma, vamos com calma, né? É porque se Acho- você já trabalha, ganha dinheiro, você pode já fazer qualquer outra coisa. Você vai pagar educação, você vai pagar saúde, você vai pagar moradia, e aí dá só responsabilidade para o indivíduo, sendo que o Estado tem que garantir esses nossos direitos. E é de qualidade, não é qualquer coisa também não, né? Então, Exatamente, a gente também tem direito a lazer, né? A aproveitar a vida, a direito a passear, né? Não é só a vida é trabalhar, né? Então, assim, e eu acho interessante isso também, né? Que o Papa nos chama a atenção, esse dever cristão de lutar por terra, teto e trabalho, né? Eu acho que, assim como no começo, né, do MST, no começo desses movimentos, dessas marchas, a igreja esteve muito presente, né, a igreja no Brasil, né? Ela fomentou bastante esses movimentos, assim, dando ânimo, Sabe? né, para eles, né, saírem, lutarem. Eu acho que a gente tem que retomar isso também, né? Retomar não, né? Mas fortalecer, né? Porque tá enfraquecido, né, amiga? Mas a gente tem que fortalecer, né? Voltar a fortalecer eles, A gente só né? escuta falar do Júlio Lancelotti, é o único que luta porque tem alguma causa, que luta. Você pode ver que a única coisa que a gente ouve, assim, em matéria de igreja, o único padre que a gente ouve que está lutando pelos menores, vai? No caso dele, os em situação de rua. Mas isso não dá Sim. ibope, né? Também tem isso, né? Porque deve existir mais casos de padre fazendo algo. Eu acredito que sim, mas não dá mídia, né? Então a gente não fica sabendo. Interessante isso, né? A gente pensar que a gente não vê tanto padre, a gente fica sabendo mais de religiosos, né? Um frei, um frade, né? Que a gente escuta. Agora, um padre, a gente não tem tanta. o Júlio Lancelotti, apenas. Só aí. É, só o Júlio que se expõe, né? Agora, E, se outro faz, a gente não mas, sabe. e o que eu vejo é E o que o Papa que dá Francisco, ibope, né? E o é, Papa? E o Papa? mas o que dá ibope aí é, tipo assim, é as pessoas que vão ficar falando mal, né? Tipo, ele é comunista, sendo que o povo nem sabe o que é comunismo. Aí fala, onde se viu ajudar pobre? Tem que, sabe, assim, Uhum. Mas falem bem, mas falem mal, mas falem de e não mim, é pelo hipócrita, menos chama gente. atenção para uma causa, entendeu? O que eu acho hoje em dia Uhum. é que a E às igreja, vezes os fortalece próprios mesmo. padres hoje em dia estão muito assim, sabe, de braços cruzados, sem levar o povo, sem Trabalhar, né? trabalhar, assim, sem dizer, ó, a gente precisa Tipo, fazer isso por causa daquilo, e não, eu não sei, hoje eu estou pessimista, eu vou ficar aqui. não. Mas realmente, a Ibope, que agora você me falando, lembrei quando teve essa difamação do padre Júlio, colocaram assim, se você quer ajudar, faça o Pix. Aí, tipo assim, ele teve muito mais ajuda. Muitas pessoas passaram Pix, fizeram doação, sabe? Ele saiu distribuindo, tipo assim, na pandemia foi muito organizado. Depois eu no grupo eu vou mandar um documentário de um cara que mostrou todo por trás da organização. Gente, foi incrível, incrível. Então, eu até chorei nesse vídeo, porque eu falei, nossa, é esse tipo de cristão que eu quero, assim, ter de exemplo, que eu quero continuar trabalhando, sabe? Quero vivenciar essa, como é que eu vou dizer? Essa pastoral, assim, né? Que é igual a gente aqui, pastoral da juventude do meio popular, né? Então, a gente tem que ter essa pegada, a gente tá começando a se estruturar aqui na Diocese de Uberlândia, então, fazer essas ações de buscar quem tá precisando, né? Então, fazer esse movimento. Acho extremamente importante. E a gente conhecer essa realidade, né? Não é só ficar aqui na teoria, lógico, né? Mas é isso. Ai, gente, é isso que eu quero. Nossa Senhora. O Gabriel anda me dando uns ânimos que eu não sei explicar, esse Espírito Santo que habita dele, sabe? Ai, amigo, você Amém. é incrível. Ai, amiga, nada, para. É sim. Ah, quem dera. Ah, meu Deus. É que eu tava tão desanimada e você, tipo assim, a gente conversando, você, não, vamos pensar nisso, naquilo. Aí eu, tipo, vamos, só vamos, entendeu?
Mas a Marina também serve assim para mim, viu, Gabriela? Você alimenta a Marina me alimenta. Eu acho que isso é assim, uma rede, porque às vezes a gente fica desanimado. Eu ando desanimada, mas quando eu vejo assim, jovens animados, eu falo, não, ainda tem futuro. Vamos ajudar os jovens. Então, vamos atrás, entendeu? Eu gostaria que mais pessoas estivessem assim, nesse nosso estudo, para poder ter essa vontade, porque quando a gente vê que existe jovem que quer fazer alguma coisa em prol do outro, que não está querendo só olhar para dentro do seu mundinho, né? Porque o jovem, eu vejo que hoje em dia tem muito jovem que só olha assim, a minha escola, a minha universidade, e a função social fica assim, vamos ali levar um pratinho de comida e pronto. Isso não é tudo. Eu acho que o jovem precisa pensar um pouquinho mais assim, tipo você, Gabriel, tipo Marino. O jovem precisa olhar outros horizontes, outras realidades, né? Porque você ter a sua realidade e ficar no seu mundinho é uma zona de conforto muito grande. Eu vejo isso. Então, eu acho que é jovem que anima outro jovem, que velho animar jovem é mais difícil, gente. Ai, amigo, quando a Sandra tá falando assim, me deu uma nostalgia aqui, que foi antes da pandemia em 2018, que a gente fez essa ação de jantar com os pessoal em situação de rua. Ah, eu queria tanto que pudesse fazer isso novamente. E foi assim, no início do ano, não tem nada a ver com o Natal, sabe? Que o povo fala assim, o espírito natalino e não sei o quê. Não, gente, temos que fazer em outras épocas, sabe? Também. O Natal também é importante. Mas é dar continuidade, não só no espírito natalino, vamos dizer assim. Mas assim, nossa, a gente tem que organizar, igual. A gente vai visitar. Oi? Não era Natal, mas eu acho que era campanha da fraternidade, não era? Não sei, foi em fevereiro que eu lembro. Foi de campanha de fraternidade que nós fizemos. Eu lembro que foi em fevereiro. Foi o gesto concreto da Concreto festa da Nossa da Senhora de festa. Lourdes. Foi isso mesmo. Agora, Aí, tá vendo? E qual outra coisa que eu ia falar? Igual a gente a gente tem que entrar em contato com o Frei pra gente fazer as visitas, conhecer essa realidade, né? Então, assim, importantíssimo. E a gente pode pensar em gesto concreto, né? Além dessa visitação aqui. Perfeito, amiga. Entrar em contato com as nossas comunidades, ver quem tá aberto, que pode nos ajudar. E eu acho que talvez seria interessante, às vezes a gente nem vê com o Frei, de ir para algum, assim, alguma Assentamento. fazenda, alguma fazenda que foi assentada, alguma coisa assim, né? Hum, A gente poderia ir em algum assentamento que fica mais na área urbana, né? Tipo Glória, porque eu acho uhum. que lá tem condição para a gente ver a realidade mais. É porque eu falo assim, agora, quem está sentado no campo, pelo menos quando eu fui lá com o Frei, é um pessoal que já tem cooperativa, então, assim, eles estão assentados e já estão a todo vapor, sabe, assim, comercializando os produtos deles, sabe, tirando sustento desse fruto da terra, né. Agora, o assentamento, a gente teria condição de ver melhor essa questão, né, mesmo da realidade, da periferia da cidade, né, então Uhum. eu acho que seria interessante. Mas você conhece alguém que possa nos ajudar? Tipo, Não sei, é amigo, nisso que eu fico a gente pode pensando. marcar também e ir pesquisar aí a rota e vamos embora. Vamos de ônibus e vamos embora, entendeu? Entendi. É porque é isso, eu sei que tem o Glória, eu sei que tem o Fidel. O Fidel eu Uhum, não conheço, não sei onde é que fica. O Glória até que eu sei, né? Porque eu passo ali da BR ali, aí eu uhum, vejo o Glória, né? Então, assim, eu vejo que ali não deve ter esgoto tratado, né? Deve ter saneamento básico, né? Deve ser a céu aberto, enfim, né? Então dá para ter uma noção. Agora, o Fidel eu queria muito conhecer, né? para que lado fica esse Fidel? Eu nem sei. Não sei para que lado fica o Fidel, mas a minha prima já foi. Acho que ela poderia me dar nos umas ajudar. coordenadas, assim, sabe? Uhum, É. Mas depois eu socializo melhor as minhas descobertas. E a gente pensa. beleza. Mais alguém falar algo? Bom, então a gente vai ouvir uma música agora.
do Zé Vicente. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou. Um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão. Jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor. Nossa fraqueza é força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. E viva o amor. E viva o nosso amor. Eu já escutei essa música em algum lugar. Não estou lembrada, mas eu já escutei ela. Não me é estranha. Ela é bem popular nas comunidades de base, né? Eu acho que tem algumas músicas que são bem, né? Que são da SEBS, mas são bem populares na igreja, assim, de uma forma geral. Marina, Hum, naquele primeiro encontro que teve, acho que a Fatima cantou. cantou essa música. Acho que eu também tô lembrando. Pode ser mesmo. Então, agora, orando e comprometendo-se com a vida, vamos transformar nossa reflexão em oração e a nossa oração em compromisso com a caminhada do povo sofrido. Após cada oração e compromisso, proclamaremos todos e todas o refrão. Isso é nosso dever de cristão e cristãs e de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar este compromisso. Aí, quiser alternando, leitor 1, leitor 2, 3... Eu posso fazer as respostas. Pode ser, vamos sim. E aí vocês vão alternando. Vamos lá, vou começar. Valorizar as discussões e decisões coletivas em assembleias comunitárias. Isso é nosso dever de cristãos, cristãs e de cidadãos, cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. Defender o uso coletivo da terra e dos espaços Isso é nosso dever de cristãos e cristãs e de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. Reginaldo, você pode ler o 3? O 3. Apoiar o direito de morar com participação popular. Isso é nosso dever de cristão e cristãs e de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos.
buscar terra para plantar e terra para morar por meio da conquista popular. Isso é nosso dever de cristãos e cristãs e de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. Defender o direito dos que não têm direito. Isso é nosso dever de cristãos e cristãs, de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. Manifestar nossa solidariedade aos e às que são injustiçados. Isso é nosso dever de cristãos e cristãs, de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. Combater a lógica, o costume dos privilégios individuais e o do jeitinho brasileiro. Isso é nosso dever de cristãos e cristãs e de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. Não aceitar a politicagem dos interesses pessoais, defender o direito de todos e todas e tudo aquilo que é de todos e todas, sobretudo a terra. Isso é nosso dever de cristãos e cristãs e de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. Renunciar ao individualismo em favor das decisões comunitárias e coletivas. Isso é nosso dever de cristãos e cristãs e de cidadãos e cidadãs. Ajuda-nos, Senhor, a realizar estes compromissos. E vamos encerrar nossa oração compromisso ouvindo, né, amigo? Olha, A música. Ou, não, vamos... Amiga, onde você tá vendo isso? Onde que você tá? Aí, o 55. finalzinho, 55 aí, ó. Não vamos cantar o refrão, vou lendo o refrão. Isso. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. A semelhança do povo de Deus em sua caminhada rumo à terra prometida. Vamos invocar a bênção de Javé Libertador, que se encontra no livro de Números, capítulo 6. Após cada invocação, todos proclamam: Amém e Aleluia. Javé nos mostra o seu rosto brilhante e tenha piedade de nós. Amém, aleluia. Javé nos mostre o rosto e nos conceda a paz. Amém, aleluia. E nós estaremos e continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com o nosso próximo encontro, não teremos encontro virtual, a gente vai fazer já a leitura da reflexão, sim, para ficar registrado, para as pessoas que forem ver depois da nossa gravação, certo? Quer que eu leia, amiga? Por favor. O nosso Deus é o Deus de amor. Ao longo do Primeiro Testamento, com ênfase ainda no Novo Testamento, ouvimos frequentemente debates de ideias, visões, muitas vezes distorcidas de Deus e de sua vontade, que foram se enraizando no dia a dia daquele povo, e questionamentos importantes sobre essas interpretações, que foram colocadas pelos grandes profetas e também trazidas pelos livros e obras de sabedoria. Mas este aprendizado é longo e demorado, e as forças que se beneficiam daquelas visões questionáveis e distorcidas tendem a lutar no sentido de preservá-las. Por essas e outras razões é que tantos profetas e profetisas, santos e santas, e tantos cristãos corajosos, não conhecidos e não reconhecidas, tiveram que falar, lutar, sofrer e morrer, dizendo o que precisava ser dito e fazendo a obra que precisava ser feita. E apesar disso, ainda há tanto o que dizer e o que fazer, porque muitas dessas visões manipuladoras de Deus sobrevivem e meia e volta e meia, vem à tona. Muitas vezes,
é com base em interpretações fundamentalistas da Bíblia que muitos crimes e extermínio de populações inteiras, etnias, cor de pele, praticantes de religiões diferentes e de outras orientações e estilos de vida são exterminados. Note-se que aqueles que sofrem tal discriminação são pobres. O diferente torna-se um inimigo, e o inimigo é o pobre. O rico não é só tolerado como valorizado. Então, vamos refletir como cristãos hoje. Isto é correto porque Jesus, pouco antes de ser morto, fez uma advertência aos seus discípulos, conforme está no Evangelho de João. Quer que eu leia, amigo? Pode ler. O Pai dará a vocês outro advogado que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a você tudo o que eu lhes tenho dito. Eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que lhes dou não é como a paz que o mundo dá. E faço tudo conforme o Pai me mandou. Levantem-se, vamos embora. João, capítulo 14, versículos 17 e 27. Já nos evangelhos de Mateus e Lucas, Jesus tem uma fala desconcertante, se não for bem explicada. Vocês pensam que eu vim trazer a paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que eu não vim trazer a paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Mateus, capítulo 10, versículo 34, e em Lucas, capítulo 12, do versículo 51 e 52. O que isso quer dizer? Quer dizer que a paz verdadeira não é uma conquista fácil, nem muito duradoura. Miqueias já falava algo bem parecido. Porque o filho trata o pai como louco, a filha se ergue contra a mãe, a nora contra a sogra. Cada qual tem por inimigos as pessoas de sua casa. Triste, mas verdadeiro. Estamos vivendo um tempo bem parecido. O nome de Jesus vem sendo usado para justificar mentiras, injustiças e projetos de morte. Em nome de um Deus, dinheiro, capital, mercado, é um vale-tudo. Sacrifica-se a esse Deus milhões de vidas, com as armas sofisticadas do desemprego, da flexibilização das leis de proteção à força de trabalho, produzindo fome, miséria, um buraco sem fundo, onde vidas são jogadas de forma brutal, sem muita esperança de recuperação. A desigualdade social cresce a cada dia. Tempos sombrios que clamam ao céu. A luta é muito desigual. Quais instrumentos de luta os pobres têm? O passado não podemos mudar. O futuro pode ser, sim, a realização do sonho, de um mundo com justiça, igualdade de direitos, pão para todos, moradia digna, acesso aos bens de vida, dons de Deus. É graça. Segundo Jesus, Deus só nos pede que nos amemos. E no amor cabemos todos e todas. Não há qualquer tipo de privilegiados no amor de Deus. Nosso amor, porém, não deve ser ingênuo. Não pode ser amar os oprimidos e os opressores da mesma forma. Um grande gesto de amor para os opressores é retirar das mãos deles as armas de morte. E por falar dos dons de Deus, lembramos-nos de que a inteligência generosamente doada por Deus, espírito de amor aos humanos, nos faz capazes de criar instrumentos que nos trariam mais conforto e possibilidade de liberdade e felicidade, para todos melhorarem as condições de vida de toda a humanidade. Tudo aquilo que a mente humana já foi capaz de criar, descobrir e inventar, foi criado, descoberto e inventado a partir do que já existe na Terra. Na criação, para tomar o mundo... Na criação, para tomar
tornar o mundo cada vez mais parecido com o paraíso sonhado por Deus. Lugar bom de viver e conviver, onde Deus colocou todo o seu amor. Infelizmente, esses dons de Deus muitas vezes são utilizados para o mal. E quem nos conta isso é a Lúcia Diniz. Eu nem sei o que dizer, porque esse texto tá tão Você completo. nunca sabe o que dizer e nunca deixa ninguém falar, né? Só coisa Porque tá muito completo. Suzana, tadinha da Marina, deixa ela comentar. Comenta, amiga. Não, pode falar. Não, amiga, comenta. Quero ouvir você. Enquanto, sabe o que é, Gabriel? É que assim, ó, enquanto eu estou abrindo o microfone, a Marina já dispara. Pode falar, Tu. Eu ia falar isso, que o texto é completo, que ele te leva a uma reflexão muito grande, porque ela fala assim, um português bem que a gente consegue entender o que realmente está acontecendo hoje em dia, né? Essa coisa de trocar. Tem umas palavras-chave aqui que bate lá no fundo do coração. Pode falar, Marina, pode falar. Agora eu vou deixar. Só ia falar que o texto está completo, mas você sempre acrescenta alguma coisa. Eu só ia falar que eu gostei demais desse texto. Eu gostei que bate assim, bem de frente, bem real, que é o fundamentalismo, que muitas vezes a gente vê entre os nossos irmãos mesmo. Porque no capítulo tal, do versículo tal, tá assim, 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 beleza. Aí, se eu quiser debater com essa pessoa na mesma igualdade, eu falo assim, não, mas no capítulo tal, 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 tá dizendo isso. E aí, qual que é o verdadeiro? Né? E aí, trazer a Bíblia para esse fundamentalismo fica muito complicado, porque dá pra gente justificar muitas coisas, inclusive a morte, a guerra, sabe? Só sofrimento. E o que Jesus veio para trazer não foi isso. Por mais que ele fala é uma paz diferente, qual paz que Jesus veio trazer, então, para nós? Entendeu? Que ela fala assim, triste, mas verdadeiro. Estamos vivendo um tempo bem parecido. O nome de Deus vem sido usado para justificar mentiras, injustiças e projetos de morte. Exatamente. Aí, só de lembrar da trajetória de Jesus, ele foi morto como? Né? Então, assim, fica aí a reflexão. Bom, eu achei aqui, ó, vou compartilhar aqui, onde fica o Fidel. Fica do lado do Parque do Sabiá. Olha aqui o Parque do Sabiá. E aqui o assentamento do Fidel, ó. Eu sei. É aqui. É na 050. Isso. Eu me Exatamente. perdi lá já. É do outro lado da BR. Então, Eu dirigindo, eu já me perdi lá. Eu só sabia o nome. olha só. Beleza. O Frei conhece lá, né? Conhece, certeza, certeza. E só voltando para o texto, uma Vamos voltar. frase que me chamou a atenção novamente, que teve em outro texto também, não sei se foi ela mesma que escreveu. Não sei. Deixa eu até ver aqui. Não, foi o Gil Vander, que foi o do primeiro encontro do Aprofundando, falando assim, ó, um grande gesto de amor para com os opressores é retirar das mãos deles as armas de morte. E no dele, cadê a parte que fala? Cadê? A intrepidez com que os camponeses lutam pela terra não é porque querem a eliminação física dos latifundiários, mas é que, movidos pela fé do Deus Javé, sabem que a forma libertadora de amar os inimigos é retirar das suas mãos opressoras as armas da opressão. E o latifúndio é uma arma nas mãos dos latifundiários e dos agronegociantes. Libertá-los dessa arma é um sinal de amor ao próximo. Conversou muito bem o primeiro e esse último encontro, né, do livro de Josué. E eu achei assim, que forma de amor né? Que é de desarmar, literalmente, em todas as possibilidades, seja ela com palavras, seja ela literal, seja ela distribuindo a terras, né, para todos. É isso.
Você viu que quando nós fomos divididas em grupos lá no primeiro encontro, eu fiquei com o quarto e você com o primeiro. Uhum. Eu já tinha lido esse texto já aquele dia, e foi uma discussão muito grande no nosso grupo, principalmente que tinha uma pessoa lá assim, bem Bolsonaro, Uhum. Meu Deus. que não concordava com nada. Não concordava com nada do que os outros falavam, entendeu? Não. Aquela pessoa que a gente vê que realmente existe, até dentro da igreja. Né? Aliás, eles estão muito O que mais dentro da existe. igreja, muito, Uhum. muito, sabe? As pessoas que se acham cristãs, assim, eu sou cristã, Deus me deu tudo e eu só tenho que dividir o que eu quero. Uhum. É mais ou menos por aí que eu vejo. Uhum. Mas eu acho interessante essa compreensão de amor, porque é igual o texto falou, não é aquele amor romântico, né? E essa definição de amor também está presente nos textos do Paulo Freire. Eu li na pedagogia e eu já tinha contato, então, com essa compreensão, né? Que o amor, ele não é esse amor ingênuo, mas é esse amor que retira das mãos dos opressores as armas da opressão. Né? Então, a gente pensa assim na igreja, né? Não, porque Jesus fala que a gente tem que amar os nossos inimigos. Mas, gente, não é amar de ficar do lado, não, de baixar a cabeça, sabe? De falar, concordar, falar assim para tudo, para evitar o conflito. Não, não é isso, não. Isso que mais existe, gente que quer evitar conflito. Né? Pois é, É. exatamente. Então, Eu já sou da treteira. Tem gente que não chega nem perto de nós, né, Maria? Então. Lá vem Mas é porque sabe que quem vai conversar comigo, geralmente eu vou questionar o que a pessoa pensa. E nem todo mundo gosta disso. uhum, E é tipo, não vou atacar a pessoa nunca, jamais. Mas, tipo assim, mas você tá pensando isso por causa de quê? Né? Entender de onde que vem essa fala, como que foi construindo. E a gente sabe, né, amigo, você que fez pedagogia, o quanto que o discurso é público, não é muito o que a gente pensa, é construído por outras coisas, né, do que a gente consome. Então, assim, trazendo essa realidade para a pessoa, para refletir de onde ela buscou essas informações, é muito importante. uhum, E às uhum. vezes ela dá um bug porque ela não sabe. Aí eu fico assim, esse dia eu até falei pra minha terapeuta, falei pra ela assim, nossa, tava só escutando o discurso da pessoa pra ver aonde que ela ia entrar em contradição pra me fazer uma pergunta-chave, né? Ela falou assim, nossa, mas você tá muito lacaniana. Eu falei, exatamente, tô muito lacaniana, porque Lacan, a psicologia dele é muito baseada, né, no discurso, o que que tá entre linhas e aonde que tá a contradição pra você fazer aquela pergunta-chave de, tipo, e aí, meu filho, você ou é isso ou aquilo, dependendo do discurso, não tem como você ou não ser ou ser ao mesmo tempo, né? Então, assim, Uhum. e esse. Eu sou vítima da máquina. Tudo que eu falo, uma Suzana, aí meia hora de Uhum. até colocar na minha cabeça e falar, você está com razão. Ultimamente, eu não nem discutindo muito com a marido, porque ela tem sempre razão. Eu fico quieta. Você fez o quê? Não entendi. Geralmente, hoje em dia, eu não discuto mais com você, porque você sempre tem razão. Então, eu falo assim, Não. melhor. Não, a gente discute sim. Você lembra quando eu discuti o negócio do criado mudo? Porque eu fui criada a minha Aí eu falei pra ela, vida inteira com criação aquela não mesinha de justifica. cabeceira num criado mudo. E aí ela começou a discutir comigo. Eu falei, então tá bom, me explica por que eu não posso falar que é um criado mudo. E ela me fez ver que realmente não é um criado mudo, eu tenho uma mesa de cabeceira. Pronto. Uhum. Gente, tem cômoda, móvel, sabe? Tem tantas coisas, por quê? Por quê? Aí eu expliquei pra ela, né, que historicamente, como que as pessoas viviam, né, serviam os senhores e blá, 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 que ficavam com um copinho para servir, e era literalmente um criado. Enfim, só para não tirar fora de contexto, porque vai que alguém vê e não entende, né, Sim. mas era uma pessoa preta que ficava ao lado da cama do seu senhor, exatamente criado para ficar calado e apenas servi-lo. Seja com um copinho d'água, seja com alguma coisa que ele estaria. Ele seria só apenas um suporte, que é hoje em dia que temos um móvel do nosso lado. Enfim.
Então, vamos banir este tipo de coisa na nossa fala. Isso O criado mudo era um isso foi só criado uma mudo. das nossas discussões, entendeu? Que a gente É. já teve outras, várias. Muito mais. Porque eu sou muito antiga, então eu tenho um jeito de ver antigo. Aí, quando ela me explica, eu falo, realmente, você está com razão. É nesse sentido que eu falo que ela sempre tem razão, porque quando ela discute comigo, ela sempre tem razão, porque ela tem História. a base histórica, ela leu, né, ela estudou, então eu calo a boca e falo, realmente, você tem razão. É igual eu usei a palavra aqui, falar denegrir é errado, porque é Você já tornar-se me pegou nessa negro. palavra E também, eu, tipo olha que assim, você é falou. difamar, então vamos aprender. Difamar, não é Então, denegrir, porque vem do negro, né? e a gente acha que ser negro é ruim, não é, né? Então a gente tem que repensar. Eu acho que a gente está em momentos de desconstrução, de poder cada vez mais falar sobre isso, né? Mas enfim, a gente não está falando, a gente já focou em outra coisa. Outra coisa. Vamos voltar a Josué. Então, assim, a gente encerrando este quarto encontro, né? Que a gente estudou todo o livro de Josué, desde a afirmação da aliança, mostrando a luta que Moisés teve para tirar o povo. Né? Primeiro Deus prometeu a Abraão, depois a Moisés que libertou o seu povo da escravidão para entrar a Canaã. Depois Moisés morreu, então Josué continuou, e aí teve as suas táticas. Tivemos Raabe como uma importante aliada de conhecimento do território, da estratégia do povo daquela cultura para poder conquistar. Tivemos de fato a conquista, e hoje vimos a partilha dessa terra com todos, cada um ficando em uma área e podendo viver disso na terra, usufruindo, né? E é isso, que a gente possa reforçar cada vez mais essa luta que ainda permanece e podemos contribuir de alguma forma, seja levando informações para pessoas, seja indo visitar locais, né? Então, fazendo a nossa parte que não atrapalhemos o direito dessas pessoas, que é o mínimo que a gente tem que ter para viver Cristo, né? Voltando aí a Cristo, ele veio com, vou repetir frases que é: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, qual tipo de vida em abundância que a gente quer dar para as pessoas? A gente quer que ela continue nessa vulnerabilidade ou lutar por uma melhoria, né? Então, a vida em plenitude. Então, assim, vamos refletir sobre isso. Sim. Como será o último evento? A gente tem ideias, mas primeiro vamos encerrar a gravação. E aí, só lembrando que a CEBI tem essa cartilha disponível sendo vendida, e é só entrar em contato. Pode comentar, quem estiver aqui no YouTube, né? Comenta para a gente entrar em contato com vocês e a gente consegue acessar essa cartilha para todos e todas. Certinho, até mais, pessoal. Até mais. Boa noite.